Boa noite, igreja. Mais uma noite de encontro de oração. Isso tem sido uma grande festa, uma celebração, uma alegria, vitória. Deus tem falado muito conosco nessas quartas-feiras. Somos a Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre, nesse estado maravilhoso que é Minas Gerais. Você é bem-vindo ao nosso momento de oração, ao nosso momento de adoração. E é interessante que a palavra de Deus é muito clara, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós somos vitoriosos, porque cremos na presença de Deus. Estamos felizes hoje. Estamos recebendo hoje na nossa igreja, né? A nossa irmã Eliane, nossa missionária em Pedralva também. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração nessa noite. E que Deus lhe abençoe muito através da palavra e através dos hinos que serão ministrados ao seu coração. Paz, meus irmãos, aqui quem fala é Juliane Gucci, estou falando aqui de Curitiba, Paraná, e eu quero dar a minha saudação a vocês aí da Igreja Batista Betel, de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Que honra para mim estar participando com vocês desse culto, desse momento de louvor, de adoração, mesmo que de forma virtual. Muito obrigada, pastor Isaías, pelo convite. Agradeço a toda a igreja, a todos os irmãos. E vamos louvar o nome do Senhor Jesus, então. A gente escolheu uma canção aqui que fala sobre adoração, sobre nós entregarmos a Deus o nosso tudo. Ainda que eu desse ouro, ainda que eu desse prata, eu desse todos os meus bens, seria pouco diante da grandeza do nosso Deus, diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós e ainda faz por nós. Então mesmo que eu quisesse entregar todos os meus bens, seria pouco. Então o que eu faço? Então eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu me rendo, eu me prostro e eu declaro que eu só posso adorar a Jesus, que eu só posso engrandecer a Jesus e dizer que Ele é santo, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que você aí, enquanto a gente adora aqui, você possa também entregar o seu louvor, entregar a sua vida, entregar o seu tudo a Jesus. Amém? Se eu te desse ouro
Olá, queridos irmãos, graça e paz, boa noite, Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Obrigada, pastor Isaías, pelo privilégio de poder e participar com vocês do culto nesta noite. É um prazer muito grande para mim, já me sinto parte desta igreja. Sou a sua missionária, a missionária Eliane Ramos, que está sendo abençoada por esse momento de estar junto com você neste culto de oração, falando sobre oração. Orar em tempo de crise. Como é que eu oro? O que acontece quando eu oro no meio da crise? E é interessante nós pensarmos nisso nesta noite, né? Graças a Deus que Deus é contigo, que Deus tem trabalhado na sua vida, no seu coração, na sua família. Meu desejo é que Ele possa derramar sobre você toda sorte de bênção, que Ele possa fazer de você uma pessoa especial a cada dia, aonde você vai poder observar, sentir o toque dEle, o abraço dEle, o colo dEle quando você precisar. Orando em tempo de crise. Como é que eu faço isso? E eu me reporto a um texto da palavra de Deus aonde havia uma crise. O texto é Êxodo capítulo 3. Havia uma crise naquele tempo. E diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa que mana e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meus irmãos, havia uma crise. Aquela crise que estava ali era a crise onde o povo de Israel estava escravizado no Egito. O povo estava em sofrimento. Mas quando o povo volta-se para Deus, quando o povo clama, Deus então ouve o clamor do povo. Deus demonstra aqui que ele não estava alheio à necessidade do povo, não estava alheio ao sofrimento do povo. Vamos trazer isso para nós hoje. Nós estamos enfrentando uma crise. Nós estamos passando por um vale tremendo. Essa Covid tem levado muitas vidas, tem deixado muitas sequelas. Outros estão ainda num leito, entubado, ou até mesmo na sua casa. Mas Deus não mudou. Deus continua olhando. Deus continua percebendo a aflição. Deus continua ouvindo o clamor. E quando o povo vai e clama, Deus responde, Deus atende. E é interessante que Deus falou para Moisés: vai, porque eu serei contigo. Agora, no passado tempo, quando o povo agora
estava saindo daquele cativeiro, aí nós vamos lá para o capítulo 14, quando o povo estava saindo do cativeiro, apareceu-se outros problemas, agora outros obstáculos, outra crise se levantou. Qual foi a crise? O povo estava saindo do Egito em direção à terra que Deus havia estabelecido para o povo, para ali adorar. E o que acontece? Quando Moisés está indo com o povo, acontece um grande problema. 3 obstáculos. O primeiro obstáculo é o exército de Faraó, porque Deus disse que estaria endurecendo o coração de Faraó. E quando Faraó permite o povo sair, agora ele se arrepende e coloca o exército atrás do povo de Deus. Havia um obstáculo. Havia agora, estava estabelecida agora mais uma crise. O povo estava encurralado, um exército por trás, furioso. Um faraó furioso. O outro obstáculo, havia montanhas em volta, ou seja, o povo não tinha para onde ir, não tinha como mais se defender. E à frente havia o mar. E é interessante, meus queridos, que no meio de tudo isso, no meio desses problemas, no meio dessas lutas, no meio dessas crises, todas que surgiram, Deus estava ali. Deus continuou no lugar dele. Algumas pessoas me perguntam, missionária, aonde está Deus? Por que tanto sofrimento? Deus continua no mesmo lugar, mas o ser humano é que tem se afastado dele. E aí as crises vão surgindo e outras vão surgindo e muitas vezes aparentemente sem solução. Não havia solução humanamente falando. Mas o Deus que havia dito para Moisés, aquele Deus que havia se revelado a Moisés, aquele Deus que disse quem ele era, ele estava presente, ele estava junto, ele estava ali diante daquele povo também. Mas o povo muitas vezes não consegue enxergar Deus, como não enxergava Deus naquela época. E aí, como orar? Como clamar a Deus no meio de uma crise? Interessante que aqui nos mostra que Moisés, no capítulo 14, quando ele viu essa situação, Faraó atrás com seu exército, as montanhas em torno, e ele viu o mar à frente, Moisés temeu. E Moisés começou a ouvir os murmúrios, as lamentações do povo. E a palavra de Deus nos mostra que Moisés, ele agora vai até Deus. E ele vai até Deus, e é interessante que ele começa a orar. Ele começa até mesmo questionar a Deus, com Deus. E aí a palavra de Deus diz no versículo 15: e disse o Senhor a Moisés, capítulo 14, versículo 15: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vendo isso aqui, eu paro para pensar que em meio a uma crise, nós precisamos estar na posição certa e com os ouvidos abertos para ouvir Deus. Deus falou a Moisés. Não é hora de clamar, Moisés. É hora de tomar uma atitude. Diz aos filhos de Israel que marche. Ora, meus irmãos, como marchar em meio àquele momento? Como continuar marchando até chegar a atravessar aquele mar? Como atravessar aquele mar? E a Bíblia não relata,
Mas não foi um dia só que o povo estava caminhando em direção à terra prometida. Também a Bíblia não fala quanto tempo levou a travessia. Mas uma coisa interessante é que quando nós, no meio de uma crise, não conseguimos ver solução, nós precisamos parar, aquietar e ouvir a voz de Deus. E exatamente o que Deus fez com Moisés. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E no momento que Deus estava falando com ele, Deus agora, no versículo 16, no versículo 15 ainda, mostra que Moisés, ele precisava tomar uma atitude. Ele precisava agora ter uma atitude de otimismo. Olha no versículo 16. Deus pergunta para ele, Deus fala com ele, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, no momento de uma crise, quando nós que somos filhos de Deus, servos do Senhor, é preciso estarmos na presença dEle, é preciso ouvirmos a voz dEle, é preciso nos levantar numa posição otimista, crendo que Ele está conosco, que Ele está à frente, sabendo que Ele é o Deus que vence todas as batalhas. E quando nós nos levantamos numa atitude de otimismo, numa atitude de fé, nós vemos o resultado. Interessante que no versículo 17 diz: e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés: marche, levanta a sua vara, toque na água, que o mar vai se abrir e o povo vai passar a pé e vai passar no seco. Interessante que quando essa posição de otimismo, de ouvir a voz de Deus, de usar o que tem na mão para poder ser vitorioso, isso faz uma diferença. Outra coisa interessante é pensarmos que para sair de uma situação, uma crise que nós enfrentamos, é preciso se levantar, tomar uma posição, num ato de fé e deixar Deus agir. Moisés ouviu Deus. Moisés fez exatamente como Deus disse que era para ele fazer. E aí ele esperou o agir de Deus. O que fazer no meio de uma crise? Como orar no meio de uma crise? Aí nós vamos lá para Mateus 6:6. O que foi que Jesus disse? Está em crise? Está com problema? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é interessante nós pensarmos nisso. Em meio a uma crise, a oração ela precisa ser objetiva. E a oração, quando nós orarmos, nós precisamos orar numa situação, num momento com a certeza de que Deus está ali, de que Deus está conosco, que Deus é que nos faz vencedores em meio a qualquer situação que estejamos enfrentando. Outra coisa interessante é que no meio de uma crise é preciso que nós tenhamos coragem e fé. Coragem para enfrentar a crise. Não é fugindo dela, mas é enfrentar a crise com coragem, com fé. É preciso obedecer a Deus e ver o milagre acontecendo. Foi exatamente o que aconteceu no versículo 21 do capítulo 14 de Êxodo. Então Moisés estendeu a mão, olha bem, Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés ouviu exatamente o que Deus disse para fazer.
E ele fez exatamente como Deus falou. E aqui diz que ele levantou a mão ele estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. No meio de uma crise, quando nós formos orar, nós precisamos ter coragem, ter fé e obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a ordem que Deus nos dá. Como é que Deus fala conosco? Deus quer que a gente esteja tomando uma posição para que os resultados que nós queremos ver, nós possamos ver, nós possamos enxergar. Que Ele abra os nossos olhos, que Ele abra os nossos ouvidos para que possamos enxergar, para que possamos ver. E eu quero dizer uma coisa para você, querido irmão, irmã, Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Em meio à crise, quando você ora, você não está sozinho. Deus está com você. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje. Qual é o sofrimento que você está enfrentando hoje. Talvez não seja Covid, talvez seja um desemprego, talvez seja uma desavença na sua família, talvez qualquer outra situação. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver o milagre acontecendo, porque o milagre só acontece onde há fé, onde há crença, onde você crê, não da garganta para fora, mas de fato. E é interessante nós pensarmos nisso. Nunca tente resolver o problema sozinho. Nunca tente sair de uma crise sozinho. Você precisa perceber que quando você está numa crise, quando nós estamos enfrentando uma crise, nós estamos vulneráveis. E precisamos de uma ajuda. Precisamos de um apoio. Precisamos de alguém para estar segurando na nossa mão. De alguém para que nos dê o ombro. Alguém que queira nos ouvir. Ou alguém que possa falar ao nosso ouvido. E sabe quem é que pode falar ao seu ouvido? Sabe quem é que pode dar ombro para você? Sabe quem é que pode trazer solução para o seu problema? Jesus. Mas você pode buscar ajuda de alguém que possa orar com você, possa estar junto com você. Tenha certeza disso. Se você caminhar com o Senhor, tendo o Senhor à frente, você vai vencer todos os obstáculos e você vai se lançar a novos desafios. E esses desafios você vai vencer um a um. Porque o Senhor é contigo. Esteja sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Esteja sempre pronto para obedecer. E quando você fizer isso, você vai ter a oportunidade de sentir o toque de Deus. No meio de uma crise, ore, ore, ore e ore. Coloca a sua boca no pó. A Bíblia diz que lá em Lamentações, coloca sua boca no pó, talvez assim haja esperança. E a nossa única esperança está no Senhor Jesus. Que você possa entender isso. Ore, fale com Deus, ouça Deus falando e espere dele a resposta que ele tem para você. Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Deus tem grandes projetos para você. Deus tem grandes projetos para cada família e para cada pessoa individual. Não tenha medo que Deus possa lançar fora de você, irmão, irmã, queridos. Lançar fora todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda incerteza, porque você está com Ele
ouvindo a voz dele e pronto para obedecê-lo. Que ele possa abençoar você e que você, no meio de uma crise, busque o Senhor e tenha certeza que ele está ouvindo você e ele está pronto para lhe abençoar. Essa é a mensagem que ele me deu para trazer para você nessa noite. Deus a todos abençoe. Ele abriu o mar para o povo passar, andou por sobre as águas, fez tempestade se acalmar. Ele abriu o mar para o povo passar, andou por sobre as águas, fez tempestade se acalmar. Ele disse que o que crê obras maiores fará. Tome posse da vitória, ele nunca falhou, nem falhará. Ele abriu o mar para o povo passar, andou por sobre as águas, fez tempestade se acalmar. Ele abriu o mar para o povo passar, andou por sobre as águas, fez tempestade se acalmar. Ele disse que o que crê obras maiores fará. Tome posse da vitória, ele nunca falhou, nem falhará. Teus sonhos, os teus planos com Cristo irão se cumprir. Insista, resista, mesmo que pareça impossível, você vai conseguir. Ele abriu o mar para o povo passar, andou por sobre as águas, fez tempestade se acalmar. ele abriu o mar para o povo passar, Andou por sobre as águas, fez tempestade se acalmar. ele disse que o que crê Obras maiores fará. tome posse da vitória, Ele nunca falhou, nem falhará. Teus sonhos, os teus planos com Cristo irão se cumprir. Insista, resista, mesmo que pareça impossível, você vai conseguir. Teus sonhos, os teus planos com Cristo irão se cumprir. Insista, resista, mesmo que pareça impossível, você vai conseguir.
Estamos chegando ao fim, desse nosso momento, como igreja, como família, como corpo de Cristo. Só queria deixar um versículo para você, que é bem claro, que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A nossa verdadeira luta é contra o mal. E o mundo ensina que a vitória se alcança com a vingança, com a violência e com a crueldade. Mas a palavra de Deus nos ensina que a vitória se alcança fazendo bem, mesmo para quem nos tem feito o mal. Que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer um convite para você. Na próxima terça-feira, nós teremos o nosso culto da vitória. Teremos testemunhos, teremos uma palavra de vitória para a sua vida. E com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. E quarta-feira também estaremos juntos. Entre na nossa página, se inscreva no nosso canal. E com certeza o melhor de Deus está chegando. Gostaria de orar pela sua vida, para que Deus continue falando ao seu coração. E que Deus, através da sua misericórdia, alcance todas as áreas que necessitam ser renovadas e moldadas pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado com o teu povo, com a tua igreja. Muito obrigado, Deus, pela iniciativa da Igreja Batista Betel, em levar uma palavra de conforto, de consolo para todos aqueles que têm necessitado disso. Pai, retira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E só lembrando sempre, o melhor de Deus está chegando. Entregue teu caminho ao Senhor, confie no Senhor e Ele irá satisfazer todos os desejos do teu coração.